Evelyn, bom dia. Bom dia, Ferdinando, tudo bem? Jó, e você? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Já. Deixa eu só posicionar aqui para você conseguir ver a gente. Beleza. Isso eu vou fazendo uma última chamada com a galera que foi meio em cima da hora, né? Esse horário também é Uhum. meio ruim para a maioria das pessoas, né? Hum. E aí, Wagner, Tá aqui. Felipe, Bom dia, meu amigo, bom tudo dia a bom? vocês todos aí, gente. Sejam bem-vindos. Como é que tá? Estamos na luta, né? É, Começar a vem, semana bem. vem cá visitar a empresa, rapaz. Nossa, tem que ir mesmo. Deixa eu te contar, eu tô com a bandeira do Case para assinar a bandeira de Minas. E eu Pois tenho é, que arrumar um jeito, cara, de ir nas empresas, nas startups de Uberlândia. E aí a gente já marca. Porque vai ter o Startup On, né? A bandeira vai estar lá. Mas eu queria, cara, pelo menos alguma, sabe? Ir fisicamente, sabe? Principalmente as que eu ainda não fui, né? Que aí já aproveita e já faz. Aonde vocês estão é isso ficando aí. aí? Um novo mundo. Novo Mundo, tá certo. Não, eu vou dar um jeito, meu amigo. Eu Aqui moro tá no Santa. fácil. Hã? Você tá na Santa Mônica? Eu moro em Santa Mônica, É pertinho. vizinho nosso. É, ué, tá fácil. Tá E aí, fácil. Felipe? Opa, bom Você viu o dia. anúncio do Léo, né? Vi. Só Léo, uma pergunta, cara. aham. Pode startup de Santa Catarina? Por causa que Cara, são online? é uma boa pergunta, viu? Eu acho que pode. Ah, legal. Não, mas mesmo se não puder, eu vou É, você participar, eu quero. aproveita, já tira as dúvidas. Qualquer coisa você muda pra Uberlândia. Ó, difícil, hein? Olha, cara, Não que Uberlândia seja ruim, é que Santa Catarina é muito bom. mas assim, eu e meu sócio, a gente quer ir pra Floripa. Ele mora em Floripa, eu moro no Vale do Aham, Itajaí, próximo a Blumenau, Balneário. aham. Só que a gente está mapeando algumas cidades que a gente poderia morar. E uma delas é BH, Uberlândia, Não, Curitiba e Floripa. Uberlândia é Eu bem quero ir para melhor que São Paulo, eu BH. gosto muito de São Paulo, né? Mas Não, ele Uberlândia realmente tá não gosta de São pertinho de Paulo. São Paulo, cara. Vem pra cá que você vai ser feliz. Não, Wagner? Opa, Que É que isso. realmente o perdendo litoral tempo. catarinense é muito bom, né? É, cara, nossa, eu fui em Floripa. Só que eu Porque fui, sabe quando? Tava fechando a cidade, cara. Por causa da ah, Covid. na Você pandemia, acredita? Eu fui né? fazer uma visita pra questão do ecossistema mesmo de inovação. E aí, cara, tava fechando a cidade, sabe? Putz, cara, Né? foi É, triste. aqui eu tô mais ou menos uma hora e 10 de Floripa, Aham. 45 minutos de Joinville e a 30 de Balneário, né? Nossa, É, cara. agora é uns 30 minutos, 40 de Blumenau, porque eles estão fazendo a duplicação da 470. Aham. Não, lindo demais, cara. Nossa senhora. Aí é bonito, viu? Sou É suspeito. bonito mesmo. É bonito mesmo. Bom ter você aqui, cara. Pô, valeu. Já sigo vocês há um tempinho da Uber Hub. E aí eu vi o anúncio ontem, eu falei, puta, vou ver se eu consigo participar desse negócio aí. Que É, bem massa. legal mesmo. A Massa gente, demais. Muito bom. Quando você puder visitar a gente aí, nós vamos ter um Startup On agora, dia 4 aqui. Vai ser bem legal. é, pô, e assim, eu tô visitando bastante, tentando conhecer bastante essa galera, porque a cidade que eu tô, Navegantes, Itajaí, ela não tem esse hub de startup Sim. tão grande quanto Floripa, Balneário está tendo agora, principalmente pelas Construtex em Balneário. Uhum. E aí eu tô querendo conhecer o máximo de gente possível para justamente criar esse ecossistema aqui, porque a gente já tem, de certa forma, um ecossistema sólido de startups em Floripa. Você só precisa aglomerar essa galera, né? Unir ela. Exatamente, fazer tudo num vale só, né? E aí tem alguma comunidade, assim, a galera puxando? Cara, a Quinta G tinha a galera da Costa Valley, Costa Valley, conheço, pessoal. mas eu não sei se eles continuaram, não. Eu acho que eles tomaram uma ré, porque
veio alguns investidores americanos e prometeram uma galera, um dinheiro e tal, aí Ixi, no fim esse dinheiro nunca apareceu. ixi, Maria, aí é Eu acho que ruim. eles andaram se queimando por conta disso. Aí é ruim, hein? É ruim. Mas eles estavam fazendo um bom trabalho, cara. Eles estavam junto com a Univale aqui, a Universidade do Vale do Itajaí. O Sebrae com certeza tava junto também, né? Tá, eu acho que tava. Eu acho É, que tava. aí, Tanto que eles fizeram vertente jovem, vertente mulher, assim, eles estavam com um trabalho bem legal. cara, em Blumenau, eles Santa, estão fazendo um trabalho é, legal agora em aí em Blumenau também. Santa Catarina, o pessoal do Sebrae, nossa, é muito ativo. Tem o Alexandre lá, o Alex, né? Cara, lá em Floripa, o cara é um monstro, cara. Tipo Não, assim, o ecossistema de Floripa, de startup, é animal, né? é muito. E tem muita grana, né? E aí, É, cara, dá pra fazer os programas, dá pra fazer uma série de coisas. É tem. estratégia de governo aí mesmo, né, cara? É. Aqui a gente ainda tá evoluindo nesses aspectos governamentais, não é não, Fábio, Juliano? Sejam todos bem-vindos aí, que eu não falei oi ainda. Vamos mutar aqui, deixar a galera Ô, falar um Fábio, pouco. você passou o Covid pro Emboava, cara? Tá mudo, ô, Fábio. Guilherme também entrou aí, Tá me Matheus, ouvindo agora, Fred? Murilo. Agora sim, meu amigo. Mandei para ele aqui. Beleza, Mandei um bom dia para ele aqui só para ver se ele vai entrar. beleza. Tem até gente, tem até galera internacional aí, tem um cara aí de Santa Catarina, meu. Coisa boa, sempre bem-vindo. E aí, Juliano? Ih, tá mudo. Acho que é a coisa que Aí, a gente mais escutou na pandemia, né? Tá mudo. tá mudo, meu puta aqui também. Mas e aí, como é que tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a vocês aí. Tudo bem, meu amigo? Vérica. Bom dia, Bom dia, Murilo. Bom demais, cara? bom demais. Agora que eu consegui desmontar esse Zoom também. Tava apanhando um pouco aqui. Tá certo. Eu tava falando, Fábio, pro Wagner, tem que passar em algumas startups, tem que passar aí na MTI, levar a bandeira, cara. Tô com a bandeira do case de 2022 pra gente Ah, assinar. boa. Vamos lá, vamos assinar. Então, essa bandeira ainda vai ao Pedro. Pedro tá entrando. Ó o Pedro aí. Fala, Tudo- Pedro. Bom, cara? Fala, Can, como é que você tá? Bom demais. Bom Ó, dia. Bom dia. Nossa, Uberlândia. Bora. Pedrão, se você quiser tentar aí já compartilhar, você vai ter slide? Como vai ser? Vai sim, cara, vai sim. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deus. Tá compartilhando. Boa apresentação aí, meu amigo. Bom, agradecer, senhoras e senhores, primeiro tanto ao Ferdinando Can quanto ao Fábio do MTI. Para a gente é um prazer poder estar falando com vocês hoje. Meu nome é Pedro Emboava, estou à frente da Superintendência de Inovação Tecnológica, aqui no governo do estado de Minas. E a gente veio falar um pouco sobre uma oportunidade, né, que o governo está levando e, na verdade, o MTI e o Uberhub como um todo estão abraçando aí em Uberlândia, que é essa nova edição do CIDGov, que traz muitas iniciativas interessantes, se você desenvolve soluções para dentro do governo ou não. Então, acho que eu queria deixar isso muito claro para vocês. Bom, antes de iniciar, só para a gente estar na mesma página, primeira coisa, só reforçar, né? Acho que a Superintendência de Inovação fica dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado, e nessa superintendência a gente cuida das políticas públicas voltadas para estímulo a startups, empresas de base tecnológica,
inovação dentro de médias e grandes empresas, empreendedorismo e inovação dentro das instituições de ensino superior públicas e privadas do nosso estado, e também essa parte importante de inovação para dentro do governo, em especial por meio das startups. Então, acho que todo esse processo ele envolve isso. E eu tenho um único objetivo aqui com vocês hoje. Eu acho que o meu objetivo aqui é deixar claro para vocês, porque eu acho que se vocês estão desenvolvendo tecnologia e querem continuar desenvolvendo tecnologia em Minas Gerais, porque eu acho que o CID talvez seja uma das melhores experiências que vocês possam ter aqui dentro, né? Enfim, e não disponibilizar equity em troca, ou não disponibilizar, não ter que retornar recurso para a gente, né? Não é crédito, não é nada disso. Então, é um pouco disso, acho que esse é o meu objetivo com essa conversa de hoje. E ela vai se dar da seguinte maneira: eu vou fazer um breve contexto do que foi o CID, né? Do que o CID, de onde a gente está falando, por que a gente está falando sobre isso tudo. Daí para frente eu vou trazer para vocês um pouco do que é essa oportunidade em si na prática, do que a gente está falando e do que vocês podem absorver a partir disso. E daí para frente eu abro para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, mesmo que vocês não tenham lido o edital. Acho que vai ser muito importante ouvir um pouco vocês e entender o que vocês estão pensando, quais são as ansiedades, dúvidas ou questionamentos que vocês possam ter, para a gente justamente poder quebrar essas objeções, ou falar mesmo, acho que talvez realmente o CID não seja para você, o que eu acho muito difícil, mas, de toda forma, a gente está aqui para poder sanar todas essas dúvidas. Fechado? Bom, senhores, então, como eu disse para vocês, assim, e para aqueles que talvez já conheçam um pouquinho, mas o CID ele é um projeto que nasceu lá no início, inclusive também dessa história toda de ecossistema de inovação aqui no estado de Minas. Ele surgiu lá em 2013, onde um grupo de empreendedores do bairro São Pedro, aqui de Belo Horizonte, tinha empreendedores de tecnologia, né? Vários deles estavam começando seus respectivos negócios, outros estavam voltando de temporada lá no Chile, onde eles participaram de um programa também de desenvolvimento de empresas de tecnologia por lá. E aí eles falaram com o governo na época, falaram assim: pessoal, se vocês estão afim de olhar para o que vai ser o futuro da economia mineira, no sentido de seja colocar mais tecnologia nos nossos setores tradicionais, agro, indústria, comércio, ou ter uma pujança maior na tecnologia, como ela sendo um fim nela mesma, a gente precisa estimular o que na época estava se chamando, e hoje a gente já é consolidado, né, esse tema de startup. Então, naquela época, o cenário ele era muito diferente do que a gente vê hoje. Em 2013, a gente estava falando de mais ou menos 100 startups aqui em Belo Horizonte, 3 instituições que prestavam declaradamente apoio a essas empresas aqui no estado, né, a Startup Brasil, o pessoal da Acelera MGTI, da Funsoft, que de fato operava o Startup Brasil, e o pessoal do Startup Farm, que era uma aceleradora privada. E acho que imbuídos dessa vontade de ajudar a construir o que poderia ser essa economia do futuro, foi construído o CID, que foi muito disruptivo na época, em especial pensando que era um programa feito pelo setor público, onde a gente disponibilizava recursos financeiros entre 64 a 80 mil reais para empreendedores de tecnologia de qualquer lugar do mundo, para eles virem para Minas Gerais, mas para Belo Horizonte, né? Eles ficavam 6 meses em Belo Horizonte, no espaço que o CID tinha. A gente disponibilizava esse recurso para eles, e esses empreendedores eles passavam por uma série de trocas e conversas com os empreendedores locais, tinham, enfim, discussões sobre temas que à época estavam sendo iniciados ainda, né? Lean Startup, Design Thinking, Roadmap de produto, e acho que vários outros temas. E aí, de 2013 a 2018, o CID ele operou dessa maneira, presencialmente, normalmente 40 startups por batch de aceleração, disponibilizando esses 64 a 80 mil reais para eles fazerem esse processo de 6 meses de aceleração aqui em Belo Horizonte. E durante esse período de 2013 a 2018, né, a gente apoiou 181 startups, elas em conjunto faturaram 144 milhões de reais, empregaram mais de 2.000 pessoas, elas atraíram 52 milhões de reais de investimento. E, na verdade, esses números, inclusive, eles estão bem defasados, a gente tem que atualizar eles, porque até, inclusive, depois de 2018, muita coisa aconteceu, a gente teve
alguns exits, né? Assim, não são exits nossos porque a gente não tem percentual nas empresas, mas algumas dessas empresas que participaram do CID tiveram esses exits, foi super, super legal. O pessoal da Bag foi vendida para a Localweb, o pessoal da Melhor Plano foi vendida para Melios, o pessoal da Monetos foi vendida para Toro Investimentos, o pessoal da Segfy foi vendida para o Porto Seguro. Então, a gente teve várias empresas, além da Psicologia Viva, que, por exemplo, fez uma fusão recente, acho que 1 ano, 2 anos atrás, com o pessoal da Conexa Saúde, e recentemente anunciou uma rodada de R$200 milhões de investimento. Então, acho que foram várias coisas que aconteceram e que ainda não estão computadas aqui, mas a gente teve aí várias startups, várias empresas que passaram pelo projeto entre 2013 e 2018 e que, na minha opinião, eu acho que ajudaram um pouco a construir. Várias startups, inclusive de Uberlândia, passaram e do Triângulo Mineiro como todo, passaram pelo programa entre 2013 e 2018. A gente espera que mais possam passar daqui para frente. Mas a gente tem a percepção de que talvez o CID foi um player importante, mas não o único, obviamente, mas foi um player importante para depois desenvolver, acho que o que se tornou esse ecossistema de inovação mineiro, e não é à toa que Minas Gerais hoje ocupa a 2ª posição em número de startups ao redor do Brasil, né? E isso sem contar, acho que todos os outros pontos positivos que o Estado tem trazido. A própria Hotmart não passou pelo CID, mas ela foi o JP foi um dos empreendedores que, no final das contas, estava lá e achou importante, né? Estava no processo de criação do CID à época, Gustavo Caetano, lá da Sambatec, o Cartacho da Simpla também. Enfim, então acho que esse é um pouco do contexto de onde a gente fala entre 2013 e 2018. Mas a gente viu daí que o ecossistema ele mudou muito, né? Eu acho que o próprio Uberhub e Uberlândia como um todo, eu acho que é uma síntese muito clara disso, assim. Como que o ecossistema ele se desenvolve no sentido de trazer empreendedores e conseguir desenvolver empreendedores fantásticos, muitos deles, inclusive, para falar alguns, né? Zup, Softbox, e, enfim, a própria Sankhya, né? Que acho que não teve um exit, mas foi comprada, teve um investimento, né? De um fundo estrangeiro. Enfim, eu acho que tiveram várias empresas de Uberlândia que acho que mostram muito, e a própria IP Digital, né? Mostram muito a pujança do ecossistema, e a gente viu que esse ecossistema mudou completamente, assim. Então, hoje a gente vê 590 startups só em Belo Horizonte, 1.100 startups ao redor do estado de Minas como um todo. Acho que o Uberhub e Uberlândia, né, Uberaba também, mas acho que principalmente Uberlândia sendo um desses principais expoentes aqui no estado de Minas Gerais. E hoje a gente tem mais de 70 instituições que prestam esse tipo de apoio declarado a startups, né, e aí que prestam esse tipo de apoio como aceleradoras, pré-aceleradoras, venture builders, enfim, acho que todos os outros tipos, e aí as incubadoras, né, elas mesmas que já existiam na época, mas agora declaradamente apoiam esse tipo de empresa, entendem o que é esse tipo de empresa. Então, acho que muita coisa mudou de lá para cá, e aí, com isso, em 2020, a gente propôs um outro modelo de CID, porque a gente viu que o ecossistema tinha mudado, então talvez a gente precisava mudar também um pouco. Então, a gente passa do modelo onde a gente fazia tudo presencial, e a gente foi para um modelo 100% remoto. A gente passa de um modelo onde a gente aportava entre 64 e 80 mil reais, dependendo do número de fundadores, e a gente passou a apoiar por 80 mil reais direto. A gente passa de apoiar 40 startups para apoiar 59, e a gente coloca um critério para selecionar um percentual, né, dessas 60 startups, na verdade, dessas 59 startups que a gente selecionou em 2021, desculpa, a gente usou como um dos critérios para selecionar 47, ou seja, 80% de todas essas startups. Um dos critérios é a aderência que essas soluções tecnológicas, ou que esses empreendedores que estão desenvolvendo essas soluções tecnológicas, seja para adaptar elas para o setor público, ou que elas já têm, né, já desenvolveram. A gente utiliza como o quanto que essas soluções tecnológicas elas têm aderência para solucionar um dos 37 desafios públicos que a gente tinha colocado no edital à época. Então, a gente seleciona essas 47, a gente seleciona mais 12 startups, mantendo a essência do CID antigo, né? Do modelo antigo, 12 startups que não tinham nada a ver com o setor público, que nem queriam ter nada a ver com o setor público necessariamente. E elas, durante 6 meses, passam por esse processo de aceleração,
Inclusive, a gente teve várias startups de Uberlândia participando. Eu não vou lembrar com certeza de todas de cabeça, mas eu vou tentar algumas, né? Ciatel, o pessoal da Agroneural, o pessoal da Ivari. A gente teve algumas também que saíram no meio da jornada, mas se não me engano, acho que foram 6 startups ao todo que participaram da última edição. Eu trago os números aqui para vocês e falo aqui para vocês daqui a pouco todas as startups. A gente fez, inclusive, um post à época com o Uberhub falando um pouco sobre isso, né, Ferdinando? Então, acho que isso foi uma experiência muito interessante. E durante esses 6 meses de projeto, essas 59 startups, elas geraram, né, 454 empregos, elas faturaram 14,8 milhões de reais, e elas realizaram, né, 32 testes do que a gente, dentro do setor público, que a gente estimou que ia gerar uma economia ali de 18 milhões de reais para o setor público. E para além disso, né, de maio de 2021 até agora, elas levantaram 36 milhões de reais em investimento. E acho que isso também é um número super interessante para compartilhar com vocês, porque mostra um pouco como que foi um ganha-ganha-ganha, né? Para o Estado foi super interessante, foi muito importante, inclusive, porque várias das soluções desenvolvidas de fato resolveram os desafios que a gente estava trabalhando, e agora elas estão partindo para processos ou de contratação ou de outros modelos de parceria. Para a startup foi super interessante, acho que os números de faturamento mostram isso, e para o mercado também foi muito relevante, e acho que os números o resultado de investimento atraído por essas empresas, eu acho que mostram um pouco disso tudo também. E um ponto que é relevante para contar para vocês, e para eu finalizar essa primeira parte, falando sobre de onde a gente está falando, né? Qual que é o nosso histórico, e porque eu acho que valeria a pena vocês olharem para esse projeto, esse programa, como sendo uma boa oportunidade para as empresas de vocês. A segunda parte é a seguinte: no nosso entendimento, a gente achou à época que a gente teria, por a gente ter reservado 80% das vagas para startups que estavam resolvendo desafios públicos, a gente imaginou que 80% das startups seriam GovTech, o que não aconteceu, e isso foi muito interessante. Na verdade, a gente teve só 24% de startups GovTech. Todas as outras startups eram startups que, na verdade, vendiam para o privado e interagiam com o privado. Aí a Agroneural pode falar melhor do que eu sobre isso, o pessoal da Ivari pode falar muito bem sobre isso, 2 startups que participaram, da Ciatel também, startups que estavam focadas, na verdade, no setor privado, e que viram no CID uma boa oportunidade de ou realizar um grande case para dar mais segurança ainda para as startups, para o setor privado, de que eles conseguem entregar boas soluções e soluções robustas, ou, do outro lado, enxergaram no setor público como um novo perfil, um segmento de cliente, um segmento de mercado que eles poderiam atacar num futuro não muito distante. E aí, pessoal, eu acho que isso fez com que a gente consolidasse essa nossa estratégia de um CID-Gov, onde ele continua com um dos objetivos que surgiram lá atrás, de ajudar na diversificação da economia mineira, né, trazendo tecnologia e inovação como sendo não só um fim, mas um meio para apoiar o desenvolvimento da economia do estado de Minas. E, por outro lado, obviamente, gerando emprego e renda, e, do outro lado, acho que a gente começou a imbuir um novo objetivo aqui, que é aumentar a eficiência, a inovação e a desburocratização do setor público por meio de tecnologia. E não tecnologia desenvolvida pela gente, pela Prodenge aqui, que é a nossa empresa pública de TI, né? Mas porque a gente acha que são as melhores pessoas para resolver problemas de maneira escalável, utilizando tecnologia, que são empreendedores e empreendedoras como vocês. Então, no final das contas, dado esses 2 objetivos, a gente consolida essa estrutura do CID-Gov, e a gente, na verdade, passa por o que eu acho que é uma baita oportunidade para vocês, que é um programa em que a gente vai selecionar 110 startups. Essas 110 startups, dessas 110 startups, 80 vão ser focadas em desafios públicos, né? A gente vai utilizar como critério para selecionar 80 dessas 110 a aderência que elas têm para resolver 1 ou 2 dos 49 desafios públicos que estão abertos hoje no edital. E, do outro lado, a gente também está abrindo 30 vagas para startups que não necessariamente querem se envolver com os desafios que estão apresentados lá. Podem querer se envolver com o setor público ou não,
Por exemplo, estou vendo o Luiz aí, que a gente já bateu alguns papos sobre a solução que ele tem para a Secretaria de Educação. A gente não tem nenhum desafio da Secretaria de Educação focado no que a solução que o Luiz tem, aí eu já estou me adiantando porque a gente já se conhece, Luiz, mas eu sei que a gente não tem nenhum desafio focado na solução que você tem, mas, por exemplo, você pode muito bem se inscrever para essas 30 vagas, porque a gente vai te ajudar do mesmo jeito a se conectar com o setor público, já que é o seu cliente. Então, isso independe para a gente. Mas eu estou vendo, por exemplo, o Lauro, se eu não me engano, o Lauro é do Udbank. E aí, a gente já bateu um papo também em outros carnavais, e eu sei que a solução, eu imagino, né, não tenho certeza, mas eu imagino que a solução dele também cairia um pouco mais para uma dessas temáticas que ele não quer necessariamente se relacionar com o governo, ele quer, na verdade, o recurso, a conexão que a gente pode gerar. Então, ele também cairia dentro dessas 30 vagas de temáticas livres, ou seja, essas 30 vagas a gente está reservando para quem não quer se relacionar com os desafios que a gente apresentou no setor público. Pode querer se relacionar com o setor público de outra forma, pode não querer se relacionar com o setor público, para a gente tanto faz. Mas a gente quer boas startups que a gente entende que possam ajudar a gerar emprego e renda aqui no estado de Minas. Mas como nem tudo são flores, dessas 30 startups que estão voltadas para temáticas abertas, a gente só vai disponibilizar recurso financeiro para 20 delas. 10 dessas startups não recebem recurso financeiro. Elas podem se relacionar, elas participam do programa da mesma maneira, ela não muda a forma como a gente interage com elas, só que são só 10, só que elas não recebem recursos. E para além disso, qual que é o volume de recurso, né, que a gente está falando? A gente está falando de R$100 mil para quem chegar até o final do processo de 6 meses de aceleração. São R$100 mil livres de participação, ou seja, a gente não pega equity, não é crédito, né, é recurso que a gente vai disponibilizar para vocês investirem nos seus respectivos negócios. Então, é isso que a gente pede. E, para além disso, acho que o ponto que é importante dizer é que esses 6 meses de aceleração, eles acontecem de maneira híbrida. Muita coisa vai acontecer online, sim, mas muita coisa vai acontecer presencial. E eu acho que essa é uma das grandes mudanças que a gente traz para essa nova edição do CID. E eu queria agradecer o Fábio aqui, em especial, porque ele foi um grande parceiro nesse processo, e aí é com muito orgulho. A gente ainda não está anunciando oficialmente, quando a gente fizer o anúncio, acho que a gente pode fazer um barulho maior, né, Fábio? Mas, assim, porque a gente ainda está no trâmite, está no período ainda de abertura, enfim, outras empresas. Mas, de uma maneira geral, o MTI, ele vai ser a nossa base avançada do CID em Uberlândia. Então, o CID vai estar, pela primeira vez em Uberlândia, se materializando-se lá no MTI. Então, muitas atividades que a gente vai ter enquanto CID, enquanto programa, vão acontecer em Uberlândia, no MTI especificamente. E aí, claro que a gente também está trazendo isso para outros espaços ao redor do estado de Minas, né? Mas acho que muito legal para a gente poder dizer novamente, assim como a gente disse da última vez, que vocês, empreendedores de tecnologia de Uberlândia ou região, não vão precisar vir para Belo Horizonte para desenvolver seus negócios. Vocês vão poder continuar em Uberlândia, mas vocês vão poder ter um espaço que vai receber vocês, e a gente vai direcionar todos os nossos esforços, inclusive de conexão de empresas privadas, inclusive do setor público, mas de fundos de investimento para o MTI. Então, vocês vão estar no MTI, e isso vai ser super importante para gerar essas conexões, para gerar mais densidade, né, do que já, na verdade, o belo trabalho que o Fábio e a equipe já têm realizado, mas para gerar ainda mais densidade na cidade, a gente está selecionando alguns polos ao redor do estado para poder gerar esse tipo de iniciativa. E claro que a gente está falando, então, que nem tudo são flores para as startups da temática livre, mas também nem tudo são flores para as startups da temática voltada para o setor público. Não é tão fácil assim. Elas vão receber o recurso financeiro, claro, mas dessas 80 startups que participarem desse processo de aceleração, vão ser 6 meses de aceleração, então, híbrida, uma parte online, mas uma parte presencial, e ainda vão ter mais 12 meses de testes das soluções desenvolvidas ou adaptadas dentro do setor público. Isso é extremamente importante para que nós, gestores públicos, não eu, no caso, mas os donos dos desafios ao redor aqui do Estado, eles possam ter mais segurança de que aquela solução que vocês desenvolveram, elas possam ser adaptadas para
possam ser não só adaptáveis, na verdade, né, mas elas, na prática, elas possam mitigar ou resolver uma parte ou a integralidade do desafio que foi apresentado lá atrás. E com essa segurança, o gestor público ele pode caminhar para um processo de contratação. Então, aí ele vai caminhar para um processo voltado para o marco legal das startups, ou ele vai fazer alguma coisa relacionada à dispensa, ou vocês vão incluir, ou vocês vão entender algum outro tipo de parceria que pode ser realizado. Por exemplo, e a gente já está vendo isso acontecer, inclusive com startups que participaram da rodada anterior, que também envolvia esses desafios do setor público. E, claro, eu acho que é importante dizer assim, que o programa não é só os R$100 mil que a gente disponibiliza e aí vocês ficam lá no MTI e vão embora e está tudo certo. É mais do que isso. A gente, então, apresenta esses 49 e disponibiliza esses 49 desafios para que vocês possam construir os seus respectivos, ou adaptar as suas respectivas soluções próximas do cliente, de uma dor real, a nível estado, né, mas que é uma dor muito provavelmente similar ao que os outros estados também passam. Então o cliente querendo comprar uma solução que está muito clara ali, que ele necessita daquilo. Para além disso, a gente ainda ajuda vocês, conectando vocês com potenciais clientes, sejam eles do setor público ou do setor privado, potenciais investidores, potenciais mentores, né, outros empreendedores de tecnologia que já passaram pelo que vocês estão passando, ou seja, processo de construção de empresas de tecnologia, e muitas vezes já venderam, já tiveram exits ou já estão com empresas muito maduras. E vocês também têm acesso a mais de R$1.200.000 em benefícios de serviços perks, né, serviços de parceiros que estão disponibilizando eles para as startups que estão participando do Seed. Então, vou falar um pouco mais deles para frente, mas processamento de dados em nuvem, CRM, etc. Tudo isso também está aqui incluso. Quando a gente fala desses 49 desafios públicos, a gente está falando de órgãos diversos, são 22 órgãos diferentes que estão participando desse projeto conosco. E aí a gente tem, por exemplo, o IPSENG, que é como se fosse uma Unimed aqui do setor público, estadual. Eu estou falando da AGE, Advocacia Geral do Estado, que é basicamente um grande escritório de advocacia. Eu estou falando da Coab, que é uma companhia de habitação. Eu estou falando da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que cuida de uma série de hospitais. Então, health techs vão ter, acho que, muito interesse de se relacionar ou olhar os desafios, pelo menos, do que estão sendo apresentados aqui. O IEFA, que é um instituto voltado para a preservação do patrimônio histórico aqui de Minas Gerais. A Emater, que é a nossa empresa de extensão rural. Então, se você desenvolve alguma coisa voltada para o agro, com certeza você vai querer se relacionar com a Emater. A Invest Minas, que é a nossa agência de atração de investimento. E Polícia Militar, Polícia Civil. Então, a gente está trazendo várias dessas instituições e desafios dessas instituições, mas o que é mais importante do que talvez o perfil dessas instituições seja dizer para vocês duas coisas. A primeira é que os desafios, por mais que a gente está falando de instituições do agro, da saúde, do jurídico, vários desses desafios, na verdade, às vezes são desafios de logística, desafios de processamento de dados, de automação. Então, várias das soluções que vocês provavelmente desenvolvem ou podem adaptar cabem para essas instituições. E a segunda coisa que eu gostaria de falar aqui, que acho que é super relevante para vocês, pode não parecer, ou às vezes a gente não tem essa clareza, mas cada uma das instituições que estão aqui dentro conosco, ela é quase uma grande empresa em termos de faturamento. Então, assim, o orçamento de quase todos os órgãos que estão aqui, ou seja, os 22 órgãos que estão com a gente, eles estão acima de R$90 milhões ano, às vezes acima de R$300 milhões ano. Então, eles são uma empresa robusta, quase uma empresa robusta, 22 empresas robustas, com desafios robustos, para vocês poderem adaptar suas soluções tecnológicas, ganhar dinheiro para isso, não precisar devolver esse recurso depois e, eventualmente, no final das contas, sair, às vezes, com um contrato com essas instituições. Então, eu acho que tem, enfim, para quem quer se relacionar com o setor público, o que imagina essa possibilidade, eu acho que é uma baita oportunidade. Mas se você não quer se relacionar com o setor público, está tudo bem também. Em especial se você quer se relacionar com empresas de médio e grande porte, porque a gente tem várias delas na nossa carteira de parceiros, em especial quando a gente fala de outros projetos que a gente tem. Como eu falei para vocês lá atrás, a superintendência ela cuida de projetos também de inovação aberta e inovação dentro de médias e grandes empresas, estimula a inovação dentro de médias e grandes empresas.
E várias empresas, inclusive, enfim, do estado inteiro, já se relacionaram com a gente por meio desse tipo de programa ou programas de inovação tecnológica. Então, se você quer se conectar com o CEMIG, com o Prodap, que é uma baita consultoria voltada para o setor do agro, em especial para a parte de pecuária, Grupo Oncoclínicas, Usiminas, MRV, Direcional, o pessoal da Rivelli, ArcelorMittal, Grupo Três Corações, Mater Dei, Tambasa, TV Integração, enfim. Se vocês querem se relacionar com empresas de médio e grande porte, a gente quer ajudar vocês a fazerem isso, não só com essas, mas a gente quer ajudar vocês a se conectarem com outros clientes que possam ser relevantes para o negócio de vocês. E se vocês querem se conectar com micro e pequenos negócios, já que talvez vocês não estão olhando para esse grande público, a gente tem uma relação boníssima com o FIENG, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação do Agro, SEBRAE, o pessoal da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas, a Federação das Associações Comerciais, a Federaminas. Enfim, acho que a gente tem diversos contatos que a gente adoraria e quer abrir todos eles para todas as startups que fizerem parte desse processo junto conosco. E, por fim, a gente sabe que um outro ponto que eu acho que é super relevante é o dinheiro, né? Muitos de vocês precisam de recurso sendo investido, não só o que a gente vai depositar, mas depois vocês vão buscar cheques maiores para que os seus negócios eles possam escalar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, uma grande mudança que a gente fez nesse processo foi incluir desde o início, ou seja, desde o processo de seleção, os fundos de investimento e investidores anjo, grupos de investidores anjo, ao longo desse processo, ou seja, pessoal que ganha dinheiro apostando o recurso deles ou de terceiros em empresas de tecnologia. Então, a gente trouxe, por exemplo, né, o pessoal da Agrovem, que é um grupo de investidores anjos super importante que nasceu aí em Uberlândia, mas a gente também trouxe o pessoal da Astela, da Capital, né, KPTL, Move Investimentos, Fundepar, G2, Confrapar, que vários deles, inclusive, estão em momentos diversos na cadeia de investimento, né, no momento de investimento de vocês, mas a gente quis trazer todos eles para dentro desse processo para justamente começar esse relacionamento com vários deles. Então, isso também vai ser mantido ao longo, nessa próxima edição, né? Vários deles já toparam continuar nesse processo junto conosco, e a gente quer que vocês possam se conectar com esses outros fundos de investimento que a gente sabe que vai ser fundamental para o desenvolvimento de negócio de vocês. E além dos perks, né, que são esses benefícios de parceiros, AWS, Pipedrive, Salesforce, Zendesk, o pessoal da IBM, o Google. Então, tem muita coisa que a gente está trazendo para vocês, para as startups que forem participar desse processo junto conosco. Pedro, ótimo, entendi. Se eu quero me conectar com o setor público, vocês vão poder me conectar com o governo, outros governos e prefeituras. Se eu quero me conectar com empresas, você pode me conectar com empresas de médio, grande porte ou pequeno porte, através das associações e entidades representativas, mas o que eu preciso entregar de retorno para vocês? Assim, porque, com certeza, não é só R$100 mil de mão beijada e a gente vai embora. Com certeza não é. São 3 coisas que a gente pede. As 2 primeiras coisas que têm a ver com... 2 coisas que têm a ver, na verdade, com todo mundo que fizer parte desse processo a gente quer que vocês tenham skin in the game, então que vocês invistam também no seu próprio negócio. Então, no momento que a gente for disponibilizar os R$100 mil, a gente disponibiliza em algumas parcelas e a gente faz um depósito em uma conta que vocês vão abrir para isso. Nessa conta, a gente vai querer, no momento que a gente for depositar, que vocês tenham 6% do valor que a gente vai estar depositando também lá. O que é isso? É basicamente para a gente garantir que vocês vão estar investindo 6% do recurso que a gente vai estar disponibilizando para você, além do recurso que a gente vai estar disponibilizando para vocês, 6% do recurso do seu próprio dinheiro, de investidor, de quem quer que seja, mas que vocês vão estar investindo esse dinheiro no seu próprio negócio, para não ser uma questão só de o Estado está disponibilizando para recurso e vocês vão fazer o que vocês quiserem com esse dinheiro. Então, a gente quer que vocês tenham skin in the game. E a segunda coisa que a gente quer para todo mundo é que vocês possam compartilhar o que vocês estiverem construindo, né, aprendendo dentro do programa, seja em termos de relacionamento com o governo, com o setor privado, com fundos de investimento ou do seu próprio negócio, com outros empreendedores em tecnologia, outros alunos universitários de faculdades públicas ou privadas e alunos de ensino médio da rede pública ou privada também de ensino, para que a gente possa disseminar essa temática de empreendedorismo tecnológico aqui no Estado. Então, isso vai ser super importante para a gente. Isso é uma coisa que a gente também não abre mão. Vocês vão precisar fazer algumas horas de difusão, né, de compartilhar esse conhecimento
muito do que já é estimulado também pelo próprio Uber Hub, de uma maneira geral. E para aquelas startups, para aquelas 80 startups que forem selecionadas para desafios públicos, para todo mundo que recebeu os R$100.000, a gente quer que vocês ainda, caso seja do interesse do órgão, façam 12 meses de testes das suas soluções tecnológicas que foram adaptadas para a realidade do órgão dentro do setor público. Então, isso é uma coisa que a gente não abre mão também. E os 12 meses a gente não vai pagar mais nada por isso. Os R$100.000, ele vai já ser utilizado, a gente já está pegando com os R$100.000, ele vai estar disponível para isso também. Então, a gente não disponibiliza mais recurso para fazer esses 12 meses de teste. E, de novo, o teste também ele não é na escala total, né? Ele é numa escala menor, para justamente o pessoal do setor público ter essa segurança de que essas soluções, elas, no final das contas, elas vão resolver o desafio que eles apresentaram lá. E, pessoal, para a gente finalizar, quem que pode participar do CID? São empresas que elas estejam desenvolvendo serviços ou produtos em ciência, tecnologia e inovação. Então, empresa de consultoria, de serviço tradicional, a gente não aceita. Tem que ter tecnologia no meio disso tudo. A segunda coisa é a empresa tem que estar formalmente constituída, ou seja, vocês precisam ter no mínimo um MEI. Isso é uma coisa que a gente não abre mão, mas pode ser um MEI, pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade limitada no pessoal, pode ser uma SA, enfim. Vocês precisam ter um CNPJ. E a terceira coisa é, para vocês se inscreverem no projeto, né, para as startups de vocês se inscreverem aqui no projeto, no CID, a inscrição ela precisa ser feita por 2 pessoas, no mínimo. Então, tem que ter um empreendedor, mas tem que ter uma outra pessoa junto com esse empreendedor. No melhor dos casos, é o outro sócio, é um sócio. Mas, por exemplo, a pessoa é um MEI, né? Então, é o responsável pelo MEI e um outro prestador de serviço, é uma pessoa que no futuro vai virar o sócio, enfim. A gente não acredita em solo founders, então a nossa tese de investimento ela tem um pouco a ver com ter mais de um sócio envolvido dentro desse processo, ou ter mais de uma pessoa para trocar com o fundador original ao longo desse processo, e as pessoas que vão fazer parte desse projeto, que estão se inscrevendo, né, que vão participar das atividades do CID, elas precisam deter mais de 51% da empresa, ou ela tem uma procuração, tem algum instrumento jurídico formalizado que deixe claro que a pessoa que vai estar participando desse projeto, ela tem controle e autonomia de tomada de decisão dentro da empresa. Porque a gente sabe que ao longo desse período de 6 meses e, eventualmente, dependendo do perfil de vocês, dos 18 meses totais, com certeza absoluta, algumas decisões vão precisar ser tomadas e as pessoas têm que estar no dia a dia, né, olhando para esse trabalho que está sendo feito aqui dentro do CID, e isso para a gente é inegociável. Pessoal, eu queria dar últimas 3 dicas e um recado final antes da gente abrir para perguntas. Acho que as 3 dicas que eu vou dar para vocês é a seguinte. A primeira é, comecem o processo de inscrição agora. Se vocês minimamente se interessaram pelo que foi apresentado aqui, pode fazer sentido. Talvez eu tenha interesse, já começa o processo de inscrição. Para todo mundo que começa o processo de inscrição, a gente tem um trabalho muito personalizado de apoio na realização da inscrição, e a gente tem momentos, inclusive, de tirar dúvidas. Todas as terças e quintas, às 9 horas da manhã, exclusivo para quem começou o processo de inscrição. Então, a gente fica às vezes 1h30, 2 horas, só tirando dúvida com o pessoal, para que eles possam fazer a melhor inscrição possível. Então, comece o processo de inscrição o quanto antes. Mas, claro, depois, para finalizar o processo de inscrição, leiam o edital. Isso é super importante também. Mas, antes mesmo de ler o edital, já inicia o processo de inscrição. A segunda coisa é, prestem atenção no que é obrigatório dentro do formulário de inscrição. O formulário é extenso, mas tem muita coisa que não é obrigatória. Dá uma olhada no que é obrigatório. Gaste tempo no que é obrigatório, porque é isso que vai fazer a maior diferença.
na verdade, é isso que vai permitir que vocês possam fazer a inscrição lá na ponta, no final do dia. Então, preste atenção no que é obrigatório lá de fato. A terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês na verdade, ainda sobre essa segunda coisa, as inscrições elas estão abertas só até segunda da semana que vem. Então, é até dia 31. Dá tempo para vocês fazerem a inscrição? Com certeza absoluta. Só não deixem para a última hora. Acho que esse ponto é importante. Por último, pessoal, para os parceiros, inclusive UberHub, MTI, a gente está, e quando a gente faz essas reuniões, a gente está disponibilizando para quem tiver interesse o resumo do edital. O edital ele é grande e, às vezes, para vocês tomarem uma decisão, pode demorar muito tempo. Tem que ler, é chato, é uma burocracia enorme, com certeza absoluta. Mas, assim, vocês precisam ler, não tem jeito. Mas, para vocês, às vezes, tomarem uma decisão um pouco mais rápida, a gente preparou um one-page que resume o edital e que vocês vão poder ter acesso. Quem quiser, aí eu vou mandar um formulário aqui, é só preencher os seus dados que a gente faz a disponibilização também dessas informações para vocês. E com isso, vocês podem tomar essa decisão de uma maneira mais facilitada. Pessoal, por fim, antes talvez de eu compartilhar, abrir para perguntas, o que eu queria só deixar muito claro é assim, a gente, enquanto Estado, tem a certeza absoluta que o futuro da nossa economia vai passar por ciência, tecnologia e inovação. Aí vocês com certeza já estão vendo, né, um monte de empresa olhando para startup, olhando para tecnologia, como que eles podem absorver tudo isso dentro delas, assim. E a gente quer não só estimular que essas grandes empresas possam colocar mais tecnologia para dentro, colocar vocês para dentro, mas eu tenho certeza, na verdade, que tão importante e talvez às vezes mais desafiador do que as próprias empresas incorporarem tecnologia é o Estado incorporar a tecnologia. E isso, assim, não vai ter jeito. O Estado ele vai precisar de tecnologia e não vai ser a gente que vai desenvolver isso internamente, a gente não vai fazer concurso para isso. Com certeza absoluta, isso a gente só vai ser possível a gente implementar a tecnologia se a gente se relacionar com empreendedores como vocês. Então, a gente está ávidos, estamos ávidos para nos relacionarmos com startups, empreendedores como vocês. E mais do que isso, assim, se a gente está falando que o futuro da nossa economia vai ser ciência, tecnologia e inovação, a gente quer ajudar vocês a ficarem em Minas e a se tornarem ótimos negócios. E eu espero que eu tenha deixado muito claro que eu tenho a impressão de que se vocês estão fazendo isso, se vocês querem isso também, eu acho que o CID pode ser uma baita oportunidade para vocês. Recurso financeiro não reembolsável, conexão com potenciais clientes, independentemente do seu setor ou da sua indústria, conexão com mentores, conexão com fundos de investimento e grupos de investidores anjo, além de vocês poderem ficar aí em Uberlândia fazendo esse trabalho junto ao MTI e junto ao UberHub. Pessoal, obrigado. Estou aberto caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tirar algumas dúvidas. Ô Pedro, primeiro eu queria te agradecer, cara, assim, por disponibilizar seu tempo aqui para nós. É muito importante, até mesmo para a gente perceber quão próximos estamos, né? Acho que isso é muito legal. Assim, quando a gente falou, eu já chamei o Ferdinando para conversar, vamos organizar, vamos chamar todo mundo. Eu acho que é uma hora boa da gente até ajudar uns aos outros, né? Uma startup que tiver com dificuldade de se inscrever, a gente aqui, enquanto instituição MTI, estamos à disposição também. Seremos aqui, né, um braço desse programa, e não só do programa, né, um acesso também, um contato direto que a gente pode ajudar a acontecer. Tenho certeza que o Ferdinando também, representando o UberHub aqui, vai ajudar todo mundo que precisar, né? Então, estamos todos muito felizes com essa iniciativa, porque a gente entende o quão importante isso é, não só para o Estado, mas como uma medida de mostrar a que veio, né? Estamos aqui bem posicionados a fazer o que é bom para as empresas, para as startups e bom para o futuro do Estado e da economia. Eu tenho uma dúvida. Tem problema se um dos 3 sócios que se inscrever, por exemplo,
não for de Uberlândia e região, ele É, poderia não há participar dos problema. online, né? Mas presencial, difícil. Não, menor problema. O que a gente pede é que algum dos sócios, alguns representantes, eles estejam nos momentos presenciais que a gente for fazer. E aí o recurso financeiro ele pode ser utilizado também para fazer esse tipo de locomoção. Eu vou pegar o pessoal, o Felipe da Ivari está aí, ele fez parte do último CID. Ele, inclusive, é uma boa pessoa para vocês conversarem, tirar a dúvida e ajudar, eventualmente, como que foi o processo de inscrição dele. Mas, por exemplo, ele utilizou o recurso financeiro para vir para Belo Horizonte em alguns eventos, para fazer teste junto com a Polícia Militar. Então, isso não tem problema, ele desenvolveu uma solução para a polícia. Várias, na verdade, né? Mas foram 2 desafios. Então, eu acho que esse é um ponto importante também, Murilo. Você não precisa, não tem problema. Os momentos presenciais vão precisar ter pessoas, os sócios sim, não precisa ter todos, mas vai precisar ter o pessoal que se inscreveu, né, no projeto, e você pode usar o recurso financeiro para isso, se for necessário. Certo, Então, beleza. o Fábio falou, Fábio, obrigado pelo apoio, Ferdinando também, obrigado, cara. Acho que a gente só tem essa proximidade grande com Uberlândia por conta, acho que de pontos, né? Vou trazer vocês, mas também as startups que participaram do último CID, acho que foram super importantes para isso. A Ciub também tem sido uma parceira importante para isso. Então, acho que a Universidade Federal de Uberlândia, que a gente recentemente conseguiu fazer a atração do Parque Tecnológico lá para o campus. Então, acho que vai ser super legal e a gente vai... Enfim, vão ter coisas legais que a gente vai poder fazer junto com o Uberlândia. Mas, pessoal, quem tiver mais dúvidas, por favor, fica à vontade. Então, Pedro, boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Parabéns mais uma vez aqui pela iniciativa do Estado. E eu queria eu queria perguntar para você e para o Ferdinando se nós temos alguma possibilidade de uma parceria também do CID com a Prefeitura de Uberlândia. Desculpa perguntar isso objetivamente, mas é porque se trata de um órgão público inovador e o Ferdinando está lá dentro. Tem alguma... Não, lá dentro que eu digo assim, desculpa, você tem um contato bom com a Prefeitura, você tem uma colaboração com eles e tem uma Secretaria de Inovação, e eu queria saber se tem uma perspectiva de se fazer também, como se fez com o MIT aqui, a parceria, né? Aproveitar também essa Secretaria de Inovação, se teremos alguma oportunidade de uma parceria com eles. A diretora de inovação estava até aqui, eu acho que ela acabou de sair, a Cíntia. Nossa, que bom! Não, eu não percebi. Não, Mas não então... sai não. Tô Aí, ó, aqui, tá aí, ó. né? Eu Tô aqui. tá aí, ó. Tô Já firme tá e aqui forte. dentro. Não, então bom demais, Pedro. Então, quer dizer, eu queria saber a resposta de você, enquanto cabeça do projeto, né? Se vocês têm essa possibilidade de oferecer aos entes municipais uma proposta de parceria para algum teste, para algum evento, porque realmente a nossa solução passa pela iniciativa pública. Então, seria muito interessante não ter que se deslocar até Belo Horizonte, às vezes, para fazer um piloto, para fazer um teste, para fazer uma prova de conceito. Sem dúvida, Luiz. Ótimo ponto. E aí, aproveitando a Cíntia, aí acho que vale a pena a gente bater um papo depois. Cíntia, vou deixar os meus contatos aqui também para quem quiser. Porque, sim, a gente tem esse interesse, a gente fez isso na última edição, de maneira, acho que não estruturada, de trazer algumas prefeituras e fazer alguns testes das soluções dentro das prefeituras, passando pelas prefeituras, né? Porque tem muita coisa que na verdade, a prefeitura é uma instância, o Estado é outra instância, então, no final das contas, ter esse encadeamento faz todo sentido. E a gente sabe que a vida da população acontece não é no Estado, é na cidade, né? A gente mora em Minas Gerais, mas a gente, mais do que morar em Minas Gerais, mora em Uberlândia, mora em Tuiutaba, mora em Araguari, mora em Uberaba, mora em Belo Horizonte, é muito diferente, né? Então, sim, acho que tem esse espaço, a gente ainda não tem isso fechado, isso são cenas dos próximos capítulos, mas eu já quero, sim, conversar com você, Cíntia. A gente podia bater um papo depois. Eu conversava com, acho que a pessoa que estava no seu lugar antes, o Gregório. Há muito tempo, na verdade, acho que 2021. Então... Pedro, vamos conversar sim, tá? Estamos aqui abertos para conversar o que for importante para essa comunidade. A gente trabalha muito junto com eles. Quero cada vez mais poder estar perto deles. Vamos conversar sim, viu? Pô, fechado, combinado. Desculpa, você tem meu contato do Rafael também, não tem?
Eu tenho contato do... Peraí, Mandei para vocês dois aí. O Ferdinando Eu mandei já para a nos Cinti e ajudou. mandei pro Pedro. Pô, Beleza. Fernando, o melhor Obrigadão, meio-campo de Ferdinando. Uberlândia. Ué, meu filho, esse cara aí só faz gol. Eu já falei para ele candidatar para vereador, ele não quer. Eu acho que deveria também, eu Não concordo. mesmo, nem não. Ele e o Fábio, bota ele e o Fábio, os dois. Eu voto no Fábio. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Não sai do jogo, não, tem sim. Mas Vamos falar assim, viu, Pedro? Estou aberto para a gente conversar, tá? Só complementando, Luiz, a resposta, eu hoje enxergo que não existe mais uma dissociação entre as entidades aqui em Uberlândia. Então, pode ter certeza que a gente fez uma parceria porque o órgão privado, né, como nós, é um pouco mais rápido para resolver certas questões, assinar contrato e tal. Então, a gente fez para já trazer o CID para cá, né? A gente tem um braço aqui, mas essa dissociação ela não vai existir. Eu vou ligar para a Cíntia, vou falar com o Ferdinando, vou falar com o Pedro. O que a gente puder ajudar para fazer acontecer, pode ter certeza que o MTI também está muito afim de todo mundo operando ao mesmo tempo. Maravilha, isso é ótimo, porque acho que só a união faz a força. Pode fazer um jargão, mas realmente a união de todos aqui em Uberlândia vai gerar alguma coisa. Agora, só para aproveitar, para não atrapalhar mais ninguém, Fernando, Pedro, eu queria te perguntar se nós não vamos ter, nesse momento agora, alguma coisa sobre a Lei 23.793. Lembra que você me falou dela há um ano atrás, 2 anos, que tem uma possibilidade? Aí eu fui consultar aqui, o CID não tem nada a ver com essa lei, com a 23, né? Que produz também uma aceleração das startups, que produz uma integração público-privada. Quer dizer, essa lei eu achei muito interessante. Eu queria saber se ela não está na mira da secretaria para ser utilizada, porque os recursos são muito bons e se tem alguma coisa, algum planejamento. Boa, Luiz. Acho que é um ótimo ponto. A 23.793, para quem não sabe, ela é a nossa lei estadual de estímulo a startups, que criou um mecanismo facilitado para a contratação de soluções de startups para dentro do Estado. E aí, em linhas muito gerais, Luiz, quando ela surgiu lá em janeiro de 2021, em julho de 2021, a gente teve a lei complementar federal. E aí elas têm algumas diferenças. Eu não vou... Enfim, tem muita coisa... 23.793. 23.793. Oi? De 2021. E aí a outra é a Lei Complementar 182 de 2021 também. Só que ela é federal, essa segunda. E aí tem uma parte burocrática e do setor público, mas que é basicamente o seguinte: uma lei federal, uma lei estadual não pode ir contra uma lei federal. Então, a lei federal, ela, na verdade, suplantou a lei estadual em algumas medidas. E aí o que a gente está fazendo nesse momento é o processo de regulamentar essa legislação. E aí da Lei Federal 182, em especial, que é a que cria o mecanismo lá da licitação simplificada, que é para facilitar essa parte da compra de serviços de startups do setor público. E aí a gente tinha 2 opções. Ou a gente regulamentava e depois fazia um novo CID, ou a gente fazia um novo CID enquanto a gente estava fazendo o processo de regulamentação. E aí o que a gente decidiu, em especial dada a última experiência, é que valeria sim a pena a gente manter e fazer um novo CID mesmo sem a regulamentação da legislação. Por quê? Porque uma parte importante do processo é o órgão saber o que é uma startup. Minimamente, assim, entender que esse tipo de empresa existe, que não precisa ficar na mão da Prodenge, e que, na verdade, a solução que vocês desenvolvem muitas vezes é muito mais eficiente, muito mais inovadora e vai gerar uma desburocratização muito forte. E aí, a partir desse momento, ele começa a abrir para as opções de, então, como que eu contrato? E aí é como se fosse assim, o CID, ele dá de fato, um primeiro passo nessa relação comercial. Ele não pretende fechar esse ciclo. De fato, é o que você falou. A gente não tem a 23.793, ou a parte da 182, que facilita a compra de startups aqui dentro do CID nesse momento, porque a gente está fazendo essa regulamentação. O que a gente tem trabalhado, e a gente continua trabalhando com, por exemplo, Ivari, Felipe e Thiago da XPR, a gente continua fazendo reuniões com os órgãos para, inclusive, disponibilizar recurso para eles poderem fazer contratações independentes, sem o CID, entendeu? E isso a gente vai continuar fazendo, até porque
aí para que vocês saibam, assim, o Estado de Minas Gerais, hoje ele tem que, assim como a gente tem que colocar recurso para saúde, educação, a gente tem que colocar 1% da nossa receita corrente líquida em ciência, tecnologia e inovação. A gente tem que fazer isso. Isso é obrigação, está na Constituição. A gente tem que fazer essa disponibilização. Hoje a gente vai fazer essa disponibilização. Desses 1%, tem um percentual de recurso aí que é para órgãos públicos, que não é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e não é a FAPEMIC que opera esse recurso. Então, a gente está pegando esse recurso e criando estrutura para os órgãos poderem operar esse recurso. Com isso, os órgãos poderem fazer essa contratação. Entendeu? E aí, em paralelo, Luiz, já que você perguntou da 23793, não é assunto, não é o core da nossa atividade hoje, do que a gente está falando hoje, né? Mas é uma outra iniciativa que a gente tem, que é justamente auxiliar os órgãos a implementarem essa legislação, da 182. A gente hoje está trabalhando isso com acordo já firmado com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado e com o Tribunal de Justiça, o TJ, para fazer essa regulamentação e essa implementação da legislação, inclusive com desafios deles, para facilitar a contratação para eles também. A 182, ela basicamente gera um marco para muitas startups, inclusive criando benefícios e, às vezes, até alguns artifícios para proteger a iniciativa do órgão em relação a fazer um investimento de risco, né? A 182 é muito interessante a partir desse momento, que ela deixa o órgão público até arriscar junto com a startup para tentar achar uma solução. Se não der, não é o caso, né, do CPF do gestor público estar lá penhorado, né? Na realidade, ela é muito importante. Agora, eu acho muito interessante essa oportunidade que vocês estão tendo, e até só seguindo um pouco, vocês pensarem e abrir e dar luz aos nossos colegas aqui sobre essa lei 23793, porque se vocês, como a gente vai ter possivelmente um incentivo de R$100 mil para fazer praticamente um piloto, para mostrar para aqui como funciona, se a gente colocar, se vocês conseguissem colocar essa lei junto daquelas empresas estatais, né, que eles pudessem usar essa lei para fazer uma sequência no trabalho que foi iniciado pelo CID, porque eu tenho certeza que todos aqui, R$100 mil vão dar para algumas iniciativas, mas para você manter um projeto e acelerar um projeto, e realmente você teria a lei, ela traz muito benefício, são R$200 mil por mês que o gestor de cada secretaria, usando essa lei, ele poderia usar. Então, eu não sei se está na alça de mira de vocês, Pedro, mas seria interessante se vocês disponibilizassem, se tivesse condições de usar ela, se tivesse, é lógico, verba para usar essa lei. Sem dúvida. Acho que tem duas coisas aí que você falou, Luiz. Faz todo sentido. Hoje a gente, como está regulamentando ela a nível Estado, a gente, depois dessa regulamentação, a gente adoraria e quer fazer isso junto com os municípios. Então, ajudar os municípios também nessa regulamentação, que a gente sabe que não é uma coisa tão simples, e a gente sabe também quando o Estado faz, fica mais fácil para o município fazer. Então, esse é um ponto super importante e que, com certeza, vai gerar muita economia para o próprio município, independentemente do porte dele. Então, pode deixar que essa é uma das pautas. Obrigado, Pedro. Eu vou ficar quieto agora, senão não atrapalha. Felipe da Iver está com a mão levantada aí. Bom dia, pessoal. Primeiro aí, reforçar o parabéns ao Pedro pelo lar carinhoso de propor parcerias para fortalecer o CID do interior e dar os parabéns também para o Fábio, do MTI, por aceitar o desafio de serem um braço forte e representativo do CID, e com certeza aí vai executar tudo com muita qualidade, efetividade e união em prol aí do nosso ecossistema. Parabéns a todos. E gente, assim, só uma coisa para falar um pouco do CID. Nós participamos como IVARE, né, do CID Gov. É um programa muito bom, fantástico. Quando participamos agora no semestre passado, ano passado, eram apenas R$80 mil, e mesmo sendo somente 80, não é aquela coisa, vai fazer tudo, não dá.
é uma POC, é uma prova de conceito, então tem que ser redimensionada, mas deu para a gente ir para BH, participar de feiras, fazer encontros lá em BH, sair de Uberlândia, mesmo naquela tempo de pandemia, sair daqui, ir lá, ficar em hotel, organizar tudo. E tem aquela coisa também, é uma parcela, é um investimento pequeno. E a gente também, se a gente acredita no nossa proposta, no nosso projeto, a gente também tem que investir do bolso. Não é só, vou investir 100, 200, não, beleza, vai investir, meu projeto vai ficar em tanto, eu acredito no projeto. Cara, é um pouquinho de dinheiro, nem vai atrás de um investidor anjo, de alguém para poder apoiar. Porque se a gente não acredita no nosso projeto, se você quiser vender para fora, para um investidor para outro, ele também não vai acreditar. Então, assim, a gente pode ser melhor? Pode, mas o que a gente pode também colocar de contrapartida? O que o programa coloca de contrapartida é muito pequeno, é um valor muito pequeno. Mas, assim, ajuda. O que a gente teve de visibilidade no programa e o que isso fortaleceu e o que nós aprendemos lá é muito melhor, muito maior. O que a gente recebeu de investimento lá dos 80 mil, a gente conseguiu conquistar em outro... A gente conseguiu um contrato fortalecendo nossa base, nossos valores, e aquilo que a gente implementou de tecnologia, a gente conseguiu depois utilizar esses aprimoramentos em clientes nossos internos. Porque, de certa forma, o programa subvencionou essa qualidade e melhoria do nosso serviço. Isso é importante. Mais do que o dinheiro. O dinheiro é bom, beleza, vai ajudar a pagar algumas coisinhas, a gente vai ter que tirar o dinheiro do bolso para poder pagar outras, se quiser mostrar que o projeto vai para frente e que consegue ser replicado e escalável, vai. Mas o que isso vai trazer de benefício é muito maior. Vocês não têm ideia o quanto a Ivari, durante o programa, ela ficou em evidência e isso ajudou a gente. Vocês não têm ideia. O que a gente teria que gastar com mídia e tudo mais é muito mais do que isso. E o programa conseguiu dar uma evidência muito forte. A gente hoje, na parte de segurança pública, na parte aplicada à inteligência artificial, nós somos referência no Brasil. Tanto que até as Forças Armadas estão procurando e conversando com a gente. Então, assim, tudo a partir do programa do CID, que ajudou a gente nessa visibilidade e mostrar, mas o CID fez tudo. Não, a gente fez e a gente tem um produto muito bom que consegue ser escalável em qualquer lugar. Então, assim, o CID vai ajudar? Vai. O seu produto é bom? É. Quanto você está disposto a investir nisso? Não só em dinheiro, mas de tempo e tudo mais. Estou disposto a tudo. Então, vamos embora. Então, o programa do CID é para isso. Agora, não, eu quero só o dinheiro e eu não tenho condição, eu não vou investir. Aí é difícil. Então, assim, é só um depoimento. E outra coisa, como aqueles que forem se inscreverem e quiser conversar comigo, eu estou à disposição, aí vai estar à disposição para ajudar o MTI, para ajudar aí o CID na questão da inscrição, para tirar dúvida. Depois que passou no programa, a gente assim, se disponibiliza a ser mentor, a ajudar em todo o programa, em todo o processo. Viu, Pedro e Fábio? Então, assim, podem contar com a Ivari, porque o CID ajudou muita gente, e mesmo depois do programa, continua ajudando, fazendo ponte aí com o governo, apoiando a gente nesse processo aí de ampliar o nosso projeto junto à polícia. Então, pode contar com a Ivari aí no que for preciso. Obrigado, gente. Show de bola, Felipe. Eu fico feliz com o sucesso da Ivar, porque se eu for preso, ela vai limpar minhas informações lá do banco de dados. Tô brincando. O Murilo tá com a mão levantada. Ele falou aí sobre o tempo, né, que a gente investe. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se já pode ser dessa informação. Eu cheguei a olhar no playbook, mas eu não encontrei. Um pouco dessa agenda que vai ser durante esses 6 meses, se é integral a semana toda, se são horários específicos na semana, alguns dias específicos na semana, né? Aí, porque para mim, por exemplo, para minha realidade, eu consigo integral ali 100%, vamos que vamos, sabe? Mas aí para algumas pessoas que estão comigo talvez seja mais difícil, entendeu? Então eu queria saber um pouquinho como é isso.
Bom, animal, Murilo, acho que essa é uma ótima pergunta. O que a gente estima, mais ou menos, de dedicação, de novo, eu acho que é importante reforçar, se a gente quer que sejam bons negócios, se tornem bons negócios. A gente vai te dar os espaços para você poder fazer isso, é um pouco do que o Felipe falou. A gente não vai construir nada para ninguém. A gente, na verdade, vai dar esses momentos para vocês poderem fazer esse tipo de desenvolvimento. Então, acho que isso já começa por aí. Mas a gente tem alguns momentos que eles são, sim, importantes para que eles acontecem, né? E que vocês precisam estar presentes. Esses momentos dentro do MTI, que vão acontecer mais ou menos, pelo menos uma vez a cada 15 dias, podendo ser mais do que isso, inclusive. Vocês podem, aí o Fábio vai poder falar até melhor do que eu, mas o acordo é que vocês podem utilizar o espaço, mas vão ter momentos lá no MTI, especificamente, que vocês vão precisar estar no MTI, que vai ter alguma atividade voltada do CID, para o CID lá, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Vai ter um acompanhamento de um agente de aceleração também, que basicamente é um cara que vai garantir que você está fazendo o exercício certo. Assim, vai ser a pessoa que vai ser o chato, que vai te perguntar, e aí, velho, aquilo lá que você falou que você ia fazer há uma semana atrás, você fez ou não fez? O que está acontecendo? E acompanhar suas métricas. Então, tem essa conversa e a gente vai ter esses outros momentos que vão ser disponibilizados de mentoria, de conexão com o órgão. O contato com o órgão ele é importante, ele tem que acontecer mais ou menos também de uma vez a cada 15 dias. As mentorias, e eventualmente vai sim ter algum conteúdo, mas não é necessariamente obrigatória a participação durante todas as agendas. O que a gente estima é que por semana isso vai dar mais ou menos umas 5 horas. Tiago, quanto tempo dava? Aproveita que você está com a mão levantada. Tiago da XPR. Está aprendendo a desmutar aqui no Zoom. Eu também Thiagão, apanhei. você tá mutado aí, Thiagão. Mas é mais ou menos isso, assim, o que a gente vai O pedir... mínimo, né? O mínimo, né? Entendi. É que vocês participem, é isso, assim. Então, se você está se relacionando com órgão público, meu amigo, você não está conversando com órgão, vai dar merda. Entendi. E você vai ser eliminado, a gente vai te cortar no meio. No sentido assim, no meio do processo a gente vai te eliminar. Entendeu? Perfeito. Beleza. Então é isso. Mas eu acho que não tem muito segredo, não, assim. A gente quer que vocês sejam ótimos negócios. O nosso papel talvez seja, assim, criar esses momentos para vocês poderem se tornar ótimos negócios. Se a gente vai fazendo alguma coisa que está atrapalhando o negócio de vocês, ele está errado. Entendeu? Aí a gente vai precisar rever do nosso lado o que a gente está executando. Mas é isso. Beleza. Show de bola. Obrigado. Valeu, Murilo. Galera, o Thiagão tá com a mão levantada, mas podem fazer pergunta aí, que a hora que ele se mutar lá, ele entra. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém que está pensando assim, putz, não é para mim? Tem alguém pensando assim, velho, não é para mim? Não tô afim? Porque eu queria ouvir também, acho que eu queria entender um pouco qual que é o ponto que a pessoa tá trazendo. Tá, Pedro, só aproveitando aqui, que a hora que você estava falando em fazer inscrição e tal, eu estava conferindo aqui na outra tela a minha inscrição que foi feita. Eu queria só confirmar com você, o site é através do Prozas, né? Prozas. Então, porque às vezes me confundi um pouco. E tem algum e-mail de retorno, de confirmação da nossa inscrição? Isso é normal? Como é que é? Não, normalmente tem sim uma confirmação. Se você mandou e não recebeu um e-mail, você submeteu, você terminou a submissão? Eu terminei a submissão, mas ela continua no mesmo status, né? Porque não foi fechada as inscrições ainda, vão ser fechadas só dia 30. Então não tem nenhuma... 31, dia 31. Não, você deveria ter recebido sim um e-mail. Deixa eu ver aqui com a equipe como é que tá isso. Eu devo ter recebido aqui, porque a minha inscrição aqui, minhas propostas no Prozas, tá ok. Aqui, ó, minhas propostas, Sister e tal, em análise. É isso, né? Só para mais alguém pode ficar com essa dúvida aí. É isso. Em análise. Mas eu vou garantir que o pessoal... veja aí se foi mandado e-mail ou não para você. Tá, não, tranquilo. Obrigado. O Thiago falou que não tá conseguindo desmutar. Tecnologia é difícil mesmo, Thiago, te entendo.
Cara, tem mais uma pergunta, assim, se ninguém for fazer. Se alguém for fazer, pode passar na frente. Manda bala, Bruno. Tá, beleza, então. Queria entender um pouco mais essa questão do desafio com o setor, empresas públicas, porque se o seu negócio não se relacionar necessariamente com o setor público, apesar de bater numa questão social, por exemplo, vai ter esse desafio para esse tipo de negócio também, ou não? Não. Certo. Os desafios que estão lá, entendeu? Tipo assim, os desafios são os desafios que estão no edital mesmo. Então, aí o que eu acho que é legal tentar fazer é o seguinte, olhar para aqueles desafios lá e falar assim, cara, beleza, pode ser que a minha solução não necessariamente resolva esse desafio, mas às vezes a sua solução ela pode resolver uma parte, ou se ela for adaptada para alguma coisa, ela pode resolver uma parte desse desafio. Aí você tem que tomar a decisão estratégica enquanto empreendedor. Você quer adaptar a sua solução para aquilo, e aí se inscrever num desafio, e aí você tem uma chance maior de ser selecionado, porque a gente vai selecionar 80 dessa categoria, ou você vai querer se inscrever na outra categoria, que é a categoria de startups que não querem se relacionar ou não se relacionam necessariamente com o setor público, que é aquela temática 2, que a gente vai selecionar 30. É essa a diferença. Então, mas assim, independentemente desse caso, você tem lugar, entendeu? Esse é talvez a principal mensagem. Mesmo que não tenha nenhum desafio lá que você consiga resolver, eu quero que você se inscreva. Eu acho que você deve se inscrever na temática 2. E aí, se tiver alguma outra coisa que a gente vai poder ajudar você se relacionando com o setor público ou não, você falou, pô, tem uma pegada social. Às vezes você vai querer se conectar com o pessoal do desenvolvimento social, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, ou vai querer se conectar com alguma outra, entendeu? A gente quer ajudar você a fazer esse tipo de trabalho e apoiar você nesse processo. Beleza. Tentando colaborar também aqui, no edital, você enumera 49 situações e cada órgão solicitante, né? Então, Murilo, se você olhar lá na página 20 do edital, são 128, mas na página 20 você vai ter lá uma diretriz legal que você pode se encaixar em uma solução dessas aqui solicitadas pelos órgãos, tá? E depois tem a fase 2, que ela é bem aberta. Ela diz assim que a prefeitura solução tecnológica para prefeituras, para as prefeituras em informação digitalizada. Então, eu acho que a gente tem um leque muito grande dentro do edital aqui para se encaixar e lá você se vira nos 30 e faz o que está pedindo. Show de bola. Obrigado, você não Luiz. precisa resolver 100% do desafio. Acho que esse ponto é importante que você trouxe, Luiz. Você não precisa resolver 100% do desafio. A gente sabe que não existe bala de prata. E acho que os órgãos estão bem brifados disso, que não existe bala de prata que vai resolver todo aquele problema que ele vai ter. Você consegue resolver uma parte, às vezes, inclusive, de uma maneira muito criativa, como foi o caso, por exemplo, lá do Thiago, da XPR, que era um negócio que a gente nunca tinha imaginado. Assim. Então, é isso. Tem maneiras diferentes de resolver o mesmo desafio e você não precisa resolver o desafio na sua completude. Na minha sugestão se você resolve 40% do desafio, eu acho que você pode se inscrever dentro dele. Se você tem 40% de aderência ao desafio, se inscreve dentro dele. Agora, Pedro, ficou um pouco... Na hora de fazer a inscrição, eu não lembro de ter me atentado muito para esses 49 itens aqui. Quer dizer, eu não procurei no edital essa resposta. Você tem lembrança na ficha de inscrição? Você fala alguma coisa? Tem lá. Você tem que selecionar a temática e você seleciona o desafio. Então tá, isso é importante para quem está fazendo agora, porque me passou meio batido aqui. Eu tenho que dar uma revisada na minha inscrição, então. Dá uma revisada na inscrição. Se você precisar alterar alguma coisa, infelizmente, você vai ter que fazer uma nova inscrição. Mas aí é só você copiar os dados que você já tinha na primeira e ir jogando. Cancelar a primeira. Não, tranquilo, eu vou revisar aqui, porque tem até dia 30 e tá. É bom esse bate-papo. 31, Luiz. Dia 31, segunda-feira. Segunda-feira, senão o pessoal vai achar que é... Mas pode achar que é domingo também, né? Então não ia incorrer ninguém em erro, né? Ia só fazer adiantado. É isso, verdade. Mas beleza, pessoal? Queria agradecer mais uma vez aí, Ferdinando e Fábio, pela recepção. Thiago, você quer falar? Você vai conseguir falar, você acha? Oi. Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Eu estou na estrada, gente, desculpa.
eu peguei uma parte da fala do Felipe, depois não consegui, mas encostei aqui agora. Para quem tiver com dúvidas ainda sobre o CID, vale demais, capacita bastante o projeto de vocês para alçar outros voos. Para quem passar, também me coloca à disposição para ajudar aí em mentorias dentro do projeto, principalmente na área de turismo aí, que a gente está mais envolvido. Então, nosso envolvimento com o CID fez com que outros estados viessem buscar a nossa solução, recebendo alguns convites. Inclusive, agora eu estou a caminho de Santa Catarina para desenvolver o mesmo nível de projeto que a gente fez com Minas Gerais para o estado de Santa Catarina. Então, gente, vale muito a pena. E não fiquem esperando o órgão chamar vocês, tá? Para quem passar aí, vão atrás do órgão, interajam com o órgão, usem os analistas, tá? São as principais cabeças que executam lá dentro do órgão. Se não estiver dando certo com a pessoa que o órgão chamar vocês, procura outros analistas lá, outras pessoas dentro do órgão que possam interagir com vocês, tá? Mas não fiquem esperando. O prazo é muito curto para a execução do projeto. Então, o sucesso de cada projeto que passar vai estar diretamente ligado ao nível de interação que vocês vão ter com o órgão. Tá? Então, essa é a minha sugestão aí para quem passar. E estou super à disposição aí também para quem quiser trocar figurinha. Vai atrás do Ferdinando, o Ferdinando me acha, sabe onde é que eu estou, e é isso aí. Vocês estão aí ainda? Eu estou falando sozinho. Então, sim, Thiago. Muito bom, muito bom. Ela tá preta. Ô, Pedro, fazer as palavras do Fábio aqui também, cara, muito bom esse olhar aqui para Uberlândia, né? A gente por muitos anos a gente sentiu o ecossistema de startup aqui do Triângulo meio que desprivilegiado e, cara, vocês vêm fazendo um trabalho incrível aí, parabéns para vocês e sua equipe, assim, muito, muito bom para nossa região essa aproximação com o governo do estado. Muito, muito obrigado. E já aproveitar e agradecer a Cíntia aí também pela aproximação com o governo municipal. Tamo junto demais, viu, gente? Obrigadão. Tamo junto, senhores. Então, fica à disposição, sim, que a gente vai conversando. Fábio e Ferdinando, mais uma vez, obrigado pela organização. Reforço, Uberlândia vai ter um CID, né? Vai ter um espaço, uma base avançada do CID, vai ser no MTI, a gente está muito feliz com isso. E se vocês precisarem, a gente está à disposição, se inscrevam, começa a inscrição no edital, quem quiser o link, o resumo do edital está aqui. Mandei o link aqui há mais tempo, mando de novo, mas acho que é importante tomar as decisões mais rápido. Dia 31 está chegando, espero vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa semana aí. Valeu. Obrigado. Falou, gente. Até mais.